Gente, a receita de hoje ela vai ser completíssima para vocês reproduzirem em casa. Primeiro eu vou começar fazendo a massa do bolo, já separei tudo aqui, ó, os ingredientes. E, em primeiro lugar, vamos recortar o papel manteiga para colocar nas forminhas. Para a receita de hoje, vou estar utilizando forminhas de 15 centímetros. Ela tem 15 centímetros de largura e mais ou menos uns 5 de altura. Ela é bem baixinha. Aí a gente vai utilizar duas. Vou cortar aqui e vou mostrando para vocês. Gente, essa dica do papel manteiga ou então papel toalha é super legal, porque quando você não unta a forma, quando você coloca somente o papel pela parte de baixo, o seu bolo vai ficar com as proporções corretas, ou seja, depois de frio ele não vai murchar. Porque quando a gente unta o bolo com a farinha de trigo, óleo ou margarina, ele tende a murchar depois, então essa dica é muito legal. Agora vamos fazer a massa. A massa você pode fazer na batedeira ou você pode fazer na mão. Vamos fazer com o fouet, tá bom? Então, para começar, eu vou colocar aqui, ó, os ovos. Vamos colocar o óleo também. O açúcar. Essa massa é muito boa, gente. Muito, muito boa. Vocês podem colocar só a essência de baunilha, que nem eu vou fazer aqui. Você pode também colocar chocolate, pode colocar coco, essência de coco, que fica muito gostosa. Aí eu vou colocar aqui, ó, essência de baunilha. E agora é só mexer por uns 3 minutinhos, é bem rapidinho. Vou mexer aqui e já voltamos para poder colocar a farinha de trigo. Gente, não tem segredo mesmo. Eu misturei aqui, ó, por 3 minutinhos. E ela fica assim, ó, fica bem líquido, tá vendo? Agora a gente vai colocar a farinha de trigo. Eu sempre gosto de peneirar a farinha de trigo pra ela poder ficar bem fininha. Aí eu vou colocando aqui aos pouquinhos, ó. Coloco uma parte, peneiro e aí eu vou misturar. O segredo pro seu bolo não ficar empapado, sabe? É você fazer esse processo aqui, ó. Misturar somente até a farinha se incorporar. Não pode mexer muito, senão senão seu bolo vai ficar empapado. E a gente não quer bolo empapado. Ultimamente eu não estava aceitando, na verdade, os pedidos de bolos, porque eu não tenho tempo, mas uma cliente muito especial mandou mensagem e aí eu decidi fazer, né? Lembrando, gente, que todos os ingredientes vão estar passando aqui, ó, na descrição. Finalizei com o fermento e aí é desse jeito aqui, a gente vai mexer só até se incorporar. Eu dividi essa massa em 3 forminhas, tá? Porque a massa rende muito e agora vamos fazer o recheio. Para o recheio, eu vou usar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e mais ou menos umas 2 colheres de leite em pó. Então, eu coloquei ali o leite condensado. Eu sempre gosto de misturar o leite condensado com o leite em pó para que fique bem homogêneo, né? E para que não crie pelotinhas, bolinhas depois de frio. Então, eu misturei ali muito bem. E agora eu já acrescentei o creme de leite, tá? Creme de leite para trazer cremosidade e deixar o nosso creme assim bem suave, nosso recheio bem suave. O ponto, gente, do brigadeiro para o recheio é esse aqui, ó. Ele não pode ficar no ponto de enrolar, porque senão fica muito duro. Ele fica bem molinho assim. Ele leva aproximadamente uns 10 minutinhos para poder ficar pronto. E aí eu vou deixar ele esfriar totalmente. Aí para fazer a compota de abacaxi, porque minha cliente pediu um bolo com creme de ninho, doce de leite e compota de abacaxi. Aí eu piquei ali meio abacaxi. Coloquei meio abacaxi, eu sempre gosto de colocar limão, porque eu acho que dá um sabor assim super legal. Como o limão tava muito grande, coloquei só uma bandinha. E depois eu coloquei o açúcar. Quando eu faço para casa, eu gosto de colocar especiarias. Mas como é para encomenda, eu não sei, né, o gosto assim do cliente, eu sempre gosto de colocar o básico. Então, eu vou deixar esses 3 ingredientes reduzirem muito, muito, muito. Eles reduziram por, acho que meia horinha, até o abacaxi ficar bem molinho. E ele fica assim, ó. Até a cor dele muda, ele fica bem douradinho. Chegou nessa cor aqui, eu já coloco para reservar, porque agora vamos montar o bolo. O bolo tá... Tudo, na verdade, tem que estar frio, né? Pra gente poder conseguir montar o bolo de uma forma assim mais eficaz. Essa aqui era a dica que eu dei pra vocês de colocar o papel no fundo da forma. O nosso bolo, ele sai certinho, ele não murcha, sabe? Depois que esfria. E a massa, ela fica muito boa. Essa massa é perfeita, façam sem medo, porque ela é muito boa. Para molhar, eu coloquei ali uma caldinha base de água, açúcar e essência de baunilha. E eu sempre gosto de colocar o recheio assim, ó, nas laterais. Coloquei a compota de abacaxi no meio para ficar com um sabor muito intenso. Vamos colocar creme, muito, muito creme de ninho por cima, para o bolo ficar bem gostoso. E aí a gente vai intercalando, né? Vamos intercalando os recheios, a massa de bolo, sempre umedeça muito.
pro seu bolo ficar muito molhadinho, muito gostoso. E assim você receber muitos elogios, né? O doce de leite ali, eu só coloquei o doce de leite só na parte do meio, tá? Pra ficar assim uma coisa bem equilibrada. E a última camada, né? Eu coloquei ali o creme de ninho, a compota de abacaxi e mais creme de ninho por cima. E vamos finalizar com a última camada do bolo. Esse bolo aqui, gente, ele tem 15 centímetros de altura e 15 de largura. Eu costumo vender ele por R$105. Lembrando que valores são de acordo com a sua realidade, tá bom? Então eu consegui chegar nesse valor porque eu somei tudo bonitinho. A minha cliente quis um bolo personalizado, tá? Então ela me pediu, eu mandei na verdade algumas referências para ela e a gente chegou nesse resultado final. Então eu tingi meu Butter Queen de corante preto. Essa cobertura infelizmente eu não posso passar porque é de um curso que eu comprei, tá? Mas eu vou deixar o arroba da professora lá no meu perfil do Instagram para vocês seguirem ela e acompanhar o trabalho que é magnífico. Então eu coloquei o bolo certinho ali no pratinho de MDF. Eu sempre gosto de colocar nesse pratinho de MDF porque ele é bem firme, ele é bem durinho. E agora vamos passar, eu vou colocar também como se fossem umas pequenas cintinhas, sabe? De canudinho, para o bolo ficar assim bem firminho, não acontecer nenhum tipo de imprevisto. E agora é só passar a cobertura. Gente, essa cobertura é maravilhosa, é a melhor cobertura que existe no mundo. Nossa, ela é perfeita. A base dela é manteiga, ovos e açúcar somente, tá? E a essência. E aí eu fui colocando com o saco de confeitar, né? Depois eu peguei a minha espátula e fui espatulando. Com bastante cuidado. Eu não tenho muita prática porque eu não faço muitos bolos para festas. Só faço quando eu realmente tenho encomenda. Então eu fui ali passando, né, com a espátula, depois eu fui ajustando. Eu levei ele para gelar um pouquinho porque eu queria passar uma segunda camada. Eu queria que o meu bolo ficasse assim bem estruturado mesmo. Levei para a geladeira, ele gelou um pouquinho, aí eu voltei, passei uma outra camada, fui retirando o excesso com a minha espátula. Essa cobertura é perfeita, gente. Diferente do chantilly, ela se mantém, sabe, por mais tempo. Então você não tem perigo de acontecer nenhum tipo de acidente, do bolo cair e dele desmanchar, porque ela é muito potente, ela é muito forte. Ali eu já passei, né, a segunda camada e eu vou tirar agora as sobrinhas que ficaram em cima. Eu fui tirando com a faca mesmo, tá? Retirando aquele excesso ali. E depois eu só passei mais uma última camada para ele poder ficar bem certinho por cima. Eu coloquei um pouquinho de Butter Queen em cima. Fui passando com a minha espátula mesmo, até ele ficar liso. E depois eu passei a espátula para poder raspar as laterais de novo, para ele poder ficar bem bonitinho. E fui passando mais um pouquinho de Butter Queen para poder aproveitar, né? E ele fica bem forte. Vocês estão vendo que ele tá bem pretinho? Ele ficou bem, bem pretinho mesmo. O bom do corante é que a gente consegue chegar na cor, assim, que a gente quer. Eu não quis deixar ele muito pretão, porque o corante, se você colocar em grande quantidade, deixa o produto com o gosto residual, sabe? Senão o gosto ia ficar muito forte. Então, eu fui passando ali, fui passando a espátula por cima, fui retirando o excesso. Eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários quais são os tipos de vídeos que vocês gostam de assistir, tá? Porque eu quero gravar para vocês. E agora, vamos colocar as decorações. A gente chegou no resultado desse foguinho para poder colocar no fundo. Minha cliente queria um bolo que remetesse ao rock e o escolhido foi a banda metálica. Coloquei ali o foguinho na parte de baixo, eu achei que ficou muito bonitinho, gente. Ficou muito delicado e ficou assim bem característico, sabe? Coloquei ali, preguei com o Butter Queen mesmo. Aí eu vou colocar a metálica, né, escrita ali em cima, eu coloquei com o Butter Queen mesmo. E depois eu só coloquei a idade do cliente ali embaixo, que era de 23 anos. E a parte inicial, né, o resultado final, ficou assim. Aí, só para mostrar para vocês, eu coloquei a parte de cima do topo, só que eu não ia deixar ela porque eu ia enviar esse bolo de Uber. E eu não podia deixar o bolo aberto, né? Eu só coloquei ali para vocês verem como é que ficou com o topo de bolo. Só que na hora de embalar tudo bonitinho, eu deixei o topo do lado de fora. Coloquei o topo dentro de uma sacolinha para quando chegasse na casa do cliente, era só ele retirar da sacolinha
e colocar em cima do bolo para cantar o parabéns. Mas ficou muito fofinho, eu gostei muito do resultado final. Depois de praticamente um ano, eu fiz um bolo para festa e eu fiquei muito feliz. Geralmente todos os bolos que eu faço, eles vão dentro dessa caixinha aqui porque é bastante higiênica, sabe? E o cliente ele consegue receber ali de uma forma tranquila, sem ter nenhum tipo de acidente. Montei a caixinha bonitinha, essa caixinha é bem baratinha, eu compro aqui perto de casa. E esse aqui foi o resultado final do bolo, ele foi embaladinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais são os tipos de vídeos que vocês querem assistir por aqui. Curtam muito e sigam o perfil para poder acompanhar mais vídeos, tá bom? Um beijo e tchau!